Para estar com Deus, de Francisco Fausto, capítulo 26. O céu sobre a terra. Se fôssemos capazes de ver com os olhos da fé as riquezas divinas que encerra a missa, reagiríamos como São Pedro no dia da transfiguração de Jesus. Diríamos cativados ao assistir à missa: como é bom estarmos aqui! E teríamos, como ele, desejos de perpetuar aqueles momentos. Acho que você se lembra da cena da transfiguração. Foi aquele dia em que Jesus pediu a Pedro, Tiago e João que o acompanhassem até o alto da montanha para orar. A tradição diz que era o Monte Tabor, e lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto, seu corpo, suas vestes começaram a brilhar como o sol, deixando entrever a maravilha indescritível da divindade de Cristo, que no dia a dia ficava oculta na sua humanidade. Essa luz que extasiou os 3 apóstolos e lhes fez vislumbrar a beleza divina de Jesus, e com a qual nenhuma beleza humana se pode comparar, é chamada às vezes de luz tabórica do Tabor. Pois bem, a missa, como já vimos, é uma pessoa, é Jesus, Deus e homem verdadeiro. Se, por um milagre, um raio de luz tabórica nos fizesse enxergar na missa a divindade de Cristo, realmente presente no altar após a consagração e presente depois nos sagrários, ficaríamos extasiados, deslumbrados, arrebatados por uma alegria indescritível. E além de Cristo irradiando os fulgores da divindade, veríamos também o que diz João Paulo II na encíclica sobre a Eucaristia. A Eucaristia é verdadeiramente um pedaço de céu que abre sobre a terra. É um raio de glória da Jerusalém celeste, que atravessa as nuvens da nossa história e vem iluminar o nosso caminho. Um pedaço do céu que se abre sobre a terra. Você entende? O Papa, neste texto que acabo de citar, refere-se a Jerusalém celeste, a imagem do céu que São João contempla no Apocalipse. Vi descer do céu junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém. Ao mesmo tempo, ouvi do trono de Deus uma grande voz que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Nessa cidade celestial não haverá nada de execrável, mas nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos lhe prestarão culto, verão a sua face e o seu nome estará nas suas frontes. Esse pedaço do céu que se abre sobre a terra é uma realidade visível com a fé em cada missa, pois em cada missa Deus está presente e com ele todos os anjos e santos que contemplando-o e cultuando-o formam a Jerusalém celeste. Veja também o que já dizia o Catecismo da Igreja Católica antes desta encíclica sobre a Eucaristia, de acordo com a fé de sempre. Na missa, a oferenda de Cristo unem-se não somente os membros que ainda estão na terra, mas também os que já estão na glória do céu. É em comunhão com a Santíssima Virgem Maria. Assim como todos os santos e santas, que a Igreja oferece o sacrifício eucarístico. Penso que vale a pena lembrar-lhe que na mesma encíclica sobre a Eucaristia, João Paulo II fez uma referência tocante à presença de Nossa Senhora na missa. Na missa diz que é memorial do Calvário, está presente tudo o que Cristo realizou em sua paixão e morte. Por isso não pode faltar o que Cristo fez para sua mãe em nosso favor. De fato, entrega-lhe o discípulo predileto, e nele entrega cada um de nós: eis aí o teu filho. E de igual modo, diz a cada um de nós: eis aí a tua mãe. Viver o memorial da morte de Cristo na Eucaristia, a missa, implica também receber continuamente este dom. Significa levar conosco, a exemplo de João, aquela que sempre de novo nos é dada como mãe. Já tinha pensado nisso? Recebemos Maria como mãe em cada missa. É para ficarmos loucos de agradecimento e de confiança.
Título: Mais orações do coração. Tendo o coração essas luzes da fé, procuremos agir em consequência. Essas realidades podem inspirar-nos lampejos de devoção, daquelas orações do coração, íntimas e silenciosas de que falávamos na meditação passada. É maravilhoso abrir os olhos interiores e ver que a Nossa Senhora está também junto de Jesus Eucaristia, junto do altar, como esteve junto da cruz. E então falar-lhe, pedir-lhe que nos ajude a rezar com amor as orações litúrgicas da missa, que nos acompanha a receber com fervor a Santa Comunhão, que se lembre, como diz uma oração litúrgica, de dizer coisas boas ao seu Filho em nosso favor. E também estão presentes os santos e os anjos. São José Maria gostava de dizer que no altar da missa se sabia rodeado de anjos, que com ele louvavam o Senhor. Quando esteve no Brasil em 1974, na véspera da sua partida, disse-nos, aos que convivemos com ele, as seguintes palavras como um legado de despedida. Quando vierem dizer ao Senhor, referia-se a Jesus sacramentado presente no sacrário, talvez sem ruído de palavras, Senhor, eu te amo, creio que estás aqui. Nesses momentos, louvem também a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e invoquem Maria e José, porque de alguma maneira estão presentes no sacrário como estiveram em Belém e em Nazaré. Não se esqueçam. Antes de terminarmos hoje a reflexão, queria acrescentar um pensamento. Na missa, você, com certeza, reza pelas pessoas queridas que já faleceram. Provavelmente tem uma convicção moral, uma piedosa convicção íntima de que muitas delas já estão no céu, ou pelo menos no purgatório. Se é isso que acha, não percebe que elas também têm de estar presentes neste céu sobre a terra, que é a Eucaristia? Por isso, repare que em nenhum lugar poderá estar mais perto das pessoas que amou, pai, mãe, esposa ou marido, filhos, parentes, amigos falecidos, que em nenhum lugar poderá conversar melhor com eles do que na Santa Missa, na comunhão e rezando perto do sacrário. Como é grande a riqueza da missa, quantos motivos para vivê-la com fervor e em contínua oração. As diversas sugestões que vi comentando por aqui, ficam aqui, à sua disposição, como que guardadas numa arca sem chave, para que possa lançar mão, ora de umas, ora de outras, conforme os dias e a inspiração que Deus lhe der. Capítulo 27. A ação de graças. Título: Ação de graças depois de comungar. Receber Deus, receber Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Pode haver um dom maior? Por isso, as almas que vivem de fé sempre sentiram a necessidade de dedicar um tempo mais ou menos longo a recolher-se após a missa e a comunhão, tanto se a comunhão foi recebida na missa como em outro ato eucarístico ou então por um doente em casa ou num hospital. A recolher-se, dizia, para se compenetrarem da realidade da presença do Senhor dentro de si e agradecer-lhe este dom precioso. Deixe-me adiantar que há uma coisa que você nunca deveria permitir-se, salvo em casos de urgente necessidade: comungar e logo depois ir embora ou ficar se distraindo, com o pensamento aéreo ou conversando dentro da igreja, ou na saída da igreja na realidade. Se tem tempo de conversar na saída, teria tido tempo de dar graças antes de sair. Vendo alguns descuidos e indelicadezas desse gênero, compreende-se o que fez em certa ocasião São Felipe Neri. Uma mulher, depois da comunhão que santo tinha administrado, saiu diretamente para a rua. São Felipe mandou então 2 coroinhas paramentados acompanhá-la com velas acesas, um de cada lado, ao longo de todo o percurso. Era isso que se fazia durante muitos séculos quando um padre andava pela rua com o Santíssimo Sacramento para levar a comunhão aos doentes ou viático a um moribundo. Você deve ter reparado que em algumas missas o celebrante se senta na sede, depois de distribuir a comunhão, e fica em silêncio por alguns minutos. Não é obrigatório fazer isso,
Mas, quando é possível, esse silêncio sagrado, como chama a liturgia, facilita muito a ação de graças dos fiéis. Quando não se faz ou não é oportuna essa pausa dentro da missa, você pode permanecer na igreja após a missa. Melhor se começa ficando uns minutos de joelho e dedicar pelo menos de 5 a 10 minutos a dar graças ao nosso Senhor. Fale com Jesus que está dentro do seu peito, como se fala o pai, a mãe, um irmão, um grande amigo. Título: Sugestões para fazer uma boa ação de graças. Não quero indicar-lhe fórmulas fixas para esses minutos de ação de graças, mas apenas a título de exemplo, posso dar-lhes algumas sugestões. É um bom costume começar a ação de graças fazendo alguns atos de fé, de amor e de adoração. Por exemplo, Jesus, sei que estás aqui comigo. Eu te amo, te adoro, te dou graças por teres vindo a mim. Renovemos, dizia São José Maria, o oferecimento sincero do nosso amor. Digamo-lhe sem medo que o amamos. Agradeçamos-lhes esta prova diária de misericórdia, tão cheia de ternura, e fomentemos o desejo de nos aproximarmos da comunhão com confiança. Eu me surpreendo diante deste mistério de amor. O Senhor procura como trono o meu pobre coração, para não me abandonar se eu não me afasto dele. Procure depois falar com ele, dizendo-lhe coisas íntimas. Às vezes serão desabafos, com simplicidade, porque com Deus não devemos fazer cerimônia. É melhor uma brevíssima expressão carinhosa ou um ato de agradecimento sempre repetido ou contar a Nosso Senhor o que acontece antes de fazer uma espécie de discurso retórico. Pode acontecer que algumas vezes sinta dificuldade em fazer o que sugiro acima. Nestes casos, costuma ser uma boa ajuda ler em silêncio, acompanhado por dentro as palavras com a maior atenção, alguma das orações para depois da missa ou as orações depois de comungar que se encontram em todos os devocionários ou livrinhos de orações do cristão. Há várias orações de ação de graças tradicionais antigas que muitos santos e católicos piedosos recitaram ao longo dos séculos. Por exemplo, a ação de Jesus crucificado, a oração Alma de Cristo, a oração de São Tomás de Aquino, atribuída ao Papa Clemente XI, as orações da Nossa Senhora e São José, as orações de Santo Afonso para cada dia da semana, etc. Não se preocupe se em dias em que a cabeça anda cansada, só consegue agradecer lendo essas orações. Os santos as usaram e fizeram-lhe muito bem. É natural também que nesses minutos de intimidade com Jesus você lhe peça as coisas que mais deseja. São José Maria dizia que não devemos preocupar-nos se na ação de graças depois da comunhão a primeira coisa que te vem aos lábios, sem o poderes evitar, é petição. Jesus dá-me isto, Jesus aquela alma, Jesus aquela atividade. Isto, comenta o santo, é o que fazem as crianças. O garotinho mete a mão no bolso do pai e procura de guloseimas antes de dar o beijo de boa-vinda. Afinal, nós somos crianças diante de Deus. Depois, ao longo do dia ou à noite, se comungou de tarde, não deixe de lembrar que recebeu Jesus e de lhe dar graças de novo algumas vezes. E não duvide de que o melhor agradecimento será corresponder à graça recebida, com atos e de verdade, procurando que os nossos pensamentos sejam sinceros, de paz, de entrega, de serviço. Que as nossas palavras sejam verdadeiras, claras, oportunas, que saibam consolar e ajudar, que saibam, sobretudo, levar aos outros a luz de Deus, que as nossas ações sejam coerentes, eficazes, acertadas, que tenham um bom odor de Cristo. Enfim, que na vida diária se note que recebemos o nosso Senhor. Capítulo 28. Devoção ao Santíssimo Sacramento. Título: O olhar lúcido da fé. Quero recordar a você que a fé é o único olhar totalmente lúcido que o homem pode ter, porque, no meio das sombras da vida, faz-nos ver as coisas como Deus as vê. Poderíamos dizer que quando a nossa alma se abre à graça da fé, Cristo, o autêntico sol nascente, inunda com a luminosidade do Espírito Santo e tudo na vida fica também iluminado.
Por que lhe digo isso agora? Porque vamos meditar sobre a devoção ao Santíssimo Sacramento. E acho muito importante começarmos renovando a nossa fé na presença real de Cristo na Eucaristia, também fora da missa. São José Maria, quando estava em pensamento ou de fato na presença da Eucaristia, fazia o que ele chamava um ato de fé explícita. Adoro-te com devoção, Deus escondido. Creio que és Jesus, o Filho de Maria sempre Virgem. Creio que estás presente com o teu corpo, com o teu sangue, com a tua alma e com a tua divindade. Meu Jesus, eu te adoro. É bom lembrarmos isso agora que vamos refletir sobre o amor e a adoração ao Santíssimo Sacramento, não só na missa e na hora de comungar. Isso já foi comentado. Mas, quando encontramos Jesus realmente presente nas hóstias sagradas, que se reservam nos sacrários das igrejas e capelas. Título: O Tesouro Escondido. Acabo de dizer-lhe quando encontramos Jesus. Mas será que o encontramos? Cristo nos sacrários é verdadeiramente aquele tesouro escondido que fala o Evangelho. Um tesouro escondido num campo, junto do qual passam muitos sem perceber nada, como se só houvesse lá terra, capim e pedras. Só o cristão que ama a Eucaristia é capaz de encontrá-lo cheio de alegria lá onde há um sagrário. Então, como na parábola, o feliz descobridor compreende que aquele tesouro vale mais do que todos os bens da terra. Você entende o que isso nos sugere? Imagine que você e eu vamos pela rua e passamos diante de uma igreja, um hospital ou um colégio católicos que tem capela. Lá há um sacrário. Lá dentro está o Santíssimo Sacramento, Cristo vivo. E nós podemos passar sem ligar a mínima, como aqueles viajantes indiferentes da parábola do samaritano. Que pena! Você vai me dizer que anda pela rua distraído, que não tem má vontade. E eu lhe respondo, compreendo bem. Mas seria ótimo que se propusesse tomar consciência da presença de Cristo tão perto de você e tentasse ter algum detalhe de amor para com Ele. Vou sugerir algumas atitudes práticas. Comece agora refazendo mentalmente os seus itinerários mais habituais. Não precisa para isso nem de mapa nem de GPS. É fácil recordar as ruas e lugares onde você já sabe que há alguma igreja ou capela. Proponha-se então dizer algo a Nosso Senhor sempre que passar por esses lugares, a pé, de carro ou em alguma condução. Pode ser um ato de amor. Jesus que está aí, eu te adoro, eu te amo. Uma saudação simples e cordial. Jesus, bom dia, acompanha-me hoje no trabalho. Ou, e esta pode ser uma excelente solução, reze uma comunhão espiritual, que consiste em dizer a Jesus que desejaria recebê-lo com devoção. Talvez o ajude a aprender de cor a fórmula de uma bela comunhão espiritual que já foi rezada por muitas almas santas e que hoje muitos utilizam. Diz assim: eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que você recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Aproveito para acrescentar que a comunhão espiritual bem rezada em qualquer momento, lugar ou circunstância tem um grande valor. Veja o que diz João Paulo II. É conveniente cultivar continuamente na alma o desejo do sacramento da Eucaristia. Daqui nasceu a prática da comunhão espiritual em uso na Igreja há séculos, recomendada por santos mestres de vida espiritual. Escrevia Santa Teresa de Jesus: quando não comungais e não participais na missa, comungai espiritualmente, porque é muito vantajoso. Deste modo, imprime-se em vós muito do amor de Nosso Senhor. Santo Tomás de Aquino afirma que uma comunhão espiritual rezada com fervor pode alcançar-nos muitas das graças que receberíamos se comungássemos sacramentalmente. Título: A visita ao Santíssimo Sacramento. São José Maria dizia: quando te aproximares do sacrário, pensa que ele faz 20 séculos que te espera. Sim, no sacrário Jesus te espera, me espera. Está oferecendo-nos um encontro pessoal e aguardando que nós aceitemos seu convite. Você entende a importância de fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento, se possível diariamente? É verdade que Deus está em toda parte, mas Jesus vivo, com seu corpo, sangue, alma e divindade, com seu coração humano batendo,
como quando estava visível na terra, só o encontramos no Santíssimo Sacramento. Sua presença deveria atrair-nos como um ímã. Como é bom entrar numa igreja, numa capela, numa hora calma e ajoelhar-nos diante do sacrário e olhar para ele, certos de que o nosso olhar está se encontrando com o olhar de Jesus e o nosso coração está sendo atingido pelo calor do seu coração. Veja o que diz sobre isso João Paulo II. É bom demorar-se com ele, e inclinado sobre o seu peito como o discípulo de predileto, deixar-se tocar pelo amor infinito do seu coração. Se atualmente o cristianismo se deve caracterizar sobretudo pela arte da oração, como não sentir de novo a necessidade de permanecer longamente em diálogo espiritual, adoração silenciosa, atitude de amor, diante de Cristo presente no Santíssimo Sacramento? Quantas vezes, meus queridos irmãos e irmãs, fiz esta experiência recebendo dela força, consolação, apoio. E acrescenta, citando Santo Afonso Maria de Ligório, que a devoção de adorar Jesus sacramentado é, depois dos sacramentos, a primeira de todas as devoções, a mais agradável a Deus e a mais útil para nós. Como fazer essa visita? Com absoluta liberdade, como preferir. Pode permanecer junto do sacrário 5 minutos ou várias horas. No meio da azáfama do dia, podem bastar uns poucos minutos. Outras vezes você sentirá necessidade de ficar mais tempo. Se participa de devoções tão recomendadas pelos papas como a vigília de adoração noturna, uma noite de adoração em que as pessoas se revezam, as 40 horas, ou apenas um dia, ou umas horas de adoração permanente, prática frequente hoje nas igrejas às quintas-feiras com o Santíssimo Sacramento exposto no ostentório, então é lógico que você fique mais tempo, meia hora, uma hora. E o que vai dizer a Jesus? Deixe seu coração falar, ou calar, e fique olhando com amor, que é uma boa forma de adoração. São José Maria aconselhava, não abandones a visita ao Santíssimo. Depois da oração vocal que tenhas por costume, conta a Jesus, realmente, presente no sacrário, as preocupações do dia, e terás luzes e ânimo para a tua vida de cristão. Essa oração vocal de que fala pode ser a que você preferir. Em muitos lugares é costume rezar o que tradicionalmente se chama estação, e que consiste em rezar 3 conjuntos de Pai Nossos, Ave Maria e Glória ao Pai, que se iniciam e terminam com uma invocação eucarística, por exemplo, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Para finalizar, reza-se uma comunhão espiritual. A confissão. Número 29. Eu vim para que tenham vida. Título. Para ter mais vida. Aos católicos que desejam levar a sério a vida espiritual e chegar à maturidade cristã, sempre foi recomendada a prática da confissão frequente. Você sabe que a confissão é um dos 7 sacramentos, o sacramento da reconciliação ou da penitência, instituído por Jesus Cristo quando depois de ressuscitado apareceu aos apóstolos reunidos no cenáculo e lhes disse, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. É impressionante. Se Cristo não tivesse dado esse poder aos sacerdotes, nós não nos atreveríamos a pensar que isso fosse possível. Mas Jesus não quis limitar-se só a facilitar o perdão dos pecados por meio da confissão. Fez muito mais. Título, um canal de vida divina. Para entender esse muito mais, você tem que pensar que todos os sacramentos são fontes de graça, canais por onde Cristo nos concede a graça do Espírito Santo. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele está disposto a nos dar a graça sem medida. Por esquecerem esta realidade, muitos acham que só deveriam confessar-se quando têm a desgraça de cometer pecados mortais, para ficarem livres deles e poder comungar. Quando não têm consciência de pecado grave, dizem, por que confessar-se? Para que a confissão frequente, mensal ou até semanal?
Os que pensam assim ignoram que a confissão não foi instituída por Cristo somente para perdoar os pecados, mas, como veremos a seguir, também para nos unir a Deus com mais amor, para nos fortalecer e para nos fazer amadurecer. Um texto antigo citado no Catecismo da Igreja Católica diz, de maneira muito bonita: toda a força da penitência reside no fato de que ela nos reconstituir na graça de Deus e de nos unir a Ele com máxima amizade. Para compreendermos melhor tudo isso, vamos considerar agora as duas circunstâncias em que os católicos bem formados costumam se confessar. Recorrem quanto antes à confissão se tem consciência de haverem cometido um pecado mortal e, portanto, de terem perdido a graça de Deus. Além disso, procuram confessar-se frequentemente, uma vez por mês, cada 15 dias, semanalmente, dos pecados veniais, daquelas faltas que não nos privam da graça habitual, mas que vão deixando a alma adoentada. Os pecados veniais, diz São José Maria, fazem muito mal à alma e afirma: já sei que os evitas os pecados mortais. Queres salvar-te, mas não te preocupa esse contínuo cair deliberadamente em pecados veniais, ainda que sintas o chamado de Deus para venceres em cada caso. É a tibieza que torna a tua vontade tão fraca. Título: A Confissão dos Pecados Graves.